Se você está entrando aqui pela primeira vez, se você ainda não me conhece, seja muito bem-vinda. Eu sou Olivia Figueiredo, eu sou designer de moda, estilista, especialista em desenho, ilustração e desenvolvimento de coleções. Nós estamos encerrando uma semana de muito conhecimento, de muita troca aqui entre a gente, onde nós conversamos e praticamos aqui durante 5 dias caimentos de tecido fora e no croquis. Então, se você acompanhou todos esses dias, eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje muito melhor do que você entrou na segunda-feira. E se você chegou aqui hoje, calma, porque todas as aulas que nós tivemos durante essa semana estão disponíveis lá no canal do YouTube. E é exatamente por isso que eu estou usando aqui esse formato e não o formato tradicional das lives aqui no Instagram. É porque após esse momento, essa aula vai ser disponibilizada no YouTube e esse daqui é o melhor formato para que eu consiga oferecer essa aula por lá. Beleza? Seguinte, hoje a gente vai trabalhar um modelo, vamos finalizar, na verdade, esse processo com um modelo um pouco mais elaborado, tá? Para que vocês terminem essa semana realmente compreendendo como isso pode funcionar na prática, né? Como o estudo de caimento, estruturas, movimento pode ajudar você a melhorar suas habilidades no desenho de moda. Então é o seguinte, quem tem o caderno de poses vai utilizar essa pose número 11, caso queira fazer uma pose igual essa que eu vou fazer aqui agora durante essa aula, tá bem? Se você não tiver o caderno de pose, não tem problema, fica tranquila. Desenha da forma como você está acostumada a desenhar e no final das contas vai dar certo, eu te garanto. Eu vou desativar aqui os comentários para que vocês tenham uma visão melhor a respeito da nossa aula de hoje. Seguinte, o que é que eu vou fazer aqui hoje? A gente falou muito sobre estruturas, a gente falou muito sobre babados, franzidos, pregas. E aqui eu vou fazer hoje um decote estruturado com pregas que vão mais ou menos até aqui, a parte do cotovelo, e que estão presas aqui, ó, nessa área da cintura, beleza? Esse aqui vai ser o nosso maior desafio aqui nessa aula, vai ser conseguir construir esse decote. Como é que eu consigo fazer isso, Olivia? Vamos lá. Como sempre, eu vou passar aqui um rascunho primeiro para vocês. Essas pregas estruturadas, ó, aqui eu tenho a cintura, na verdade. E essas pregas estruturadas, elas vão vir aqui, ó, vão seguir essa linha aqui, mais ou menos. Veja só. É mais ou menos a forma geométrica que a gente vai desenvolver. Se você é minha aluna, já sabe que eu sempre falo que a forma geométrica é uma das primeiras coisas que você precisa imaginar antes de fazer um desenho. E aqui é onde eu vou colocar as pregas. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Então, eu posso meio que imaginar, mais ou menos, como que essas pregas vão se comportar aqui. Olha só. São pregas estruturadas, tá? Então, portanto, elas têm essa aparência aqui mesmo. Olha só. E como elas estão caindo, a gente precisa ter o cuidado de representar aqui da forma correta. Ou seja, a de cima sempre se sobrepõe à de baixo.
nunca o contrário, tá? Tipo, eu vou desenhar aqui e a de baixo vai se sobrepor à de cima. Talvez até possa ser que exista esse conceito, mas eu acredito que não, até porque assim é muito mais fácil da gente obter vestibilidade aqui no modelo, tá bem? Mas eu não duvido de nada, existe muita gente talentosa e que consegue fazer coisas que a gente sequer imagina. Mas vamos lá, visto isso daqui, a gente vai partir para desenvolver aqui no próprio croquis essa estrutura que a gente acabou de ver aqui no formato macro. Vamos lá. Bom, eu quero que essa estrutura ela se afaste bastante dos ombros. E eu também quero que essa estrutura ela tenha um traspasse aqui, ó, na cintura. O que é um traspasse? Ou seja, essa parte aqui tá passando por dentro dessa outra, tá? Não existe uma divisão aqui no meio. Mas, Olivia, eu poderia fazer? Poderia sim, não tem problema. Mas eu prefiro o traspasse porque eu já penso na vestibilidade. E isso daqui traspassado vai dar mais segurança e mais estrutura a essa peça aqui. Em seguida, como eu falei para vocês, eu vou pensar aqui na estrutura e na forma geométrica que eu quero conseguir. Então, a partir dessa observação prévia, eu consigo imaginar se isso daqui está realmente condizente com aquilo que eu quero mostrar. Eu quero uma coisa mais dramática, eu quero que isso aqui seja mais volumoso. Então, se eu consigo ter essa visualização prévia, eu já consigo ter uma ideia de como é que isso vai ficar. Bom, eu não quero um modelo tão dramático, então, para mim, essa estrutura aqui, ela já tá boa. Para mim tá legal. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou distribuir as pregas. Aqui, eu acho que eu fiquei com 4. 2, 3 e 4, exatamente. Vou distribuir as pregas e aqui, ó, eu vou encaminhar essas linhas sempre para o ponto de tensão. Onde é o ponto de tensão? É aqui na cintura. Deixa eu dar um pouquinho de zoom para a gente poder observar melhor. Mesma coisa eu vou fazer aqui desse outro lado, ó. Eu vou procurar o ponto de tensão e eu vou distribuir aqui essa prega. Aqui eu não posso ficar com um vazio. Eu preciso mostrar que existe algo aqui. Ou essa parte cobriria boa parte da nuca, vindo aqui assim por cima. Ou então ela vai seguir o mesmo decote V ou um decote parecido na parte de trás. Daí eu venho aqui ajustando, porque afinal são pregas. E as pregas, elas precisam ter um fim. Ao contrário de um franzido ou de um drapeado, tá? A maioria das pregas, elas precisam de um fim. E aqui eu tenho a cintura. Pronto. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou só criar um detalhe por dentro, para não ficar com essa parte lisa. Mas, Olivia, como é que essa estrutura, ela consegue ficar nesse formato? Bom, existem algumas opções. A primeira é que esse tecido, ele já tenha uma certa estrutura, né? Seja um tafetal ou algo do tipo. E além disso, fazendo um acabamento por dentro,
além do forro, existe também uma coisa chamada entretela. Mas não é uma entretela comum. Seria uma entretela cavalinha ou uma crinolina. Isso aqui normalmente é utilizado para dar estrutura em corselet, em punhos, em corpinhos de vestido de noiva, tá? Quanto mais estruturado, mais a gente precisa disso daqui. E além desses detalhes, podem ter outras coisas, outras estruturas aqui. Pode ter uma barbatana de aço, uma barbatana de plástico, enfim. Várias coisas podem ser utilizadas aqui para que esse decote permaneça nesse formato, beleza? Seguinte, hoje eu vou fazer diferente, tá? Eu vou terminar aqui a parte do rostinho antes da gente seguir para a parte de baixo do vestido. Eu não vou desenhar um rosto, mas eu vou desenhar aqui uma estrutura semelhante, que vai deixar o observador um pouco mais confortável com o meu desenho. Fiz aqui um coque bem básico e é isso. Pronto. Ah, Olivia, não tem rosto? Não tem. Se você ficar muito incomodada, faz isso aqui que dá certo. Bom, vamos para a parte de baixo? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o zoom. E vamos lá. Aqui na parte de baixo, o que é que eu vou querer? Eu vou querer algo mais ajustado aqui. E em seguida, eu vou abrir como uma sereia. E eu vou finalizar aqui. Perceba o que vai acontecer agora. Toda essa estrutura aqui, ela não me será mais útil. Por quê? Porque eu não vou ver. Eu não vou ter a sensação do caminhar aqui. Então, eu vou apagar. Não tem mais lógica isso daqui. E aqui nessa parte, eu vou colocar uma curva, tá? Não é uma reta, é uma curva. Que vai dar ainda mais caimento aqui nessa parte. O que eu preciso ainda fazer aqui? Eu quero 3 camadas. Então, eu vou vir aqui, desenhando 3 camadas. Lembra que eu também expliquei nas outras aulas que quando você for desenhar camadas, é muito importante que você desenhe a de baixo primeiro, porque aí você ganha volume nas outras. Se você começa desenhando a de cima, é muito provável que a de baixo vai ficar com um volume muito sem graça. Então, começa sempre pela de baixo e vai aumentando o volume nas que vão vir por cima, tá bem? Eu expliquei isso direitinho nas aulas passadas. Se você não assistiu, depois vai lá e reveja. Bom, aqui eu vou arrumar o caimento. Aí, olha só o contraste que eu tenho aqui. Eu tenho um tecido estruturado e eu tenho um tecido mais leve. E tá tudo certo. Não é obrigado a gente tá com o vestido exatamente com o mesmo tecido, tá? Não tem nenhum problema sobre essa questão. Aí, vamos lá. O que eu quero mais colocar aqui nessa peça? Bom, eu quero colocar algum detalhe aqui que me dê semelhança com essa parte de cima. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar algumas aplicações de renda aqui nessa parte, que vão trazer semelhança ou conexão. O
que vão me dar a ideia de que isso daqui é uma coisa só, é um body ou um tubinho, e por cima desse tubinho existe esse detalhe. São alguns efeitos que a gente pode criar a partir dessa ilusão. Às vezes nem é uma peça inteira, mas como a gente consegue criar essa sensação de continuidade da parte de cima com a parte de baixo, a gente tem a ilusão de que é uma coisa só. São pequenos truques que a gente pode utilizar na hora que estiver desenhando. E aqui, olha só, eu ainda posso completar fazendo isso daqui, colocando um leve franzido para criar aquela sensação ainda mais de volume aqui nessa parte do topo. Olha só. Vou abrir aqui os comentários enquanto eu termino. Então, aqui, a gente conseguiu aplicar vários dos conceitos que a gente viu durante essa semana, né? A gente conseguiu aplicar o conceito de movimento, o conceito de volume, conceito da gravidade, né? Lembra que eu falei bastante com vocês a respeito da importância da gravidade, né? De observar essa lei na hora que a gente for desenhar. Como assim, Olivia? Eu tenho que pensar na gravidade quando eu for desenhar? É óbvio. Se você não viu essas aulas, vai lá no YouTube depois e assiste, porque é de suma importância que você compreenda como utilizar, né, a importância disso no final do teu desenho, como ele vai ficar muito melhor depois que você entender esse conceito da gravidade. A gente também conseguiu aplicar aqui a questão de babado, de franzido, de caimento. Aqui a gente tem mais de um caimento, inclusive. A gente tem um caimento estruturado e um caimento fluido. Temos um caimento estruturado na parte de cima e um caimento fluido na parte de baixo. Aqui não interessa se o modelo ele é bonito ou não. Aqui o que me interessa é se eu consigo, de fato, aplicar os conhecimentos que eu tenho. Aqui poderia terminar aqui num tubinho, com certeza. Mas aqui a minha ideia é mostrar para vocês, ensinar para vocês, compartilhar com vocês esse conhecimento a respeito de caimento. O que vocês vão fazer com esse conhecimento, aí já não me diz respeito. Se você vai conseguir utilizar, se você vai estudar, se você vai praticar, aí é com você. O meu 50% está aqui. Os outros 50% dependem de você e não de mim, tá certo? Nenhum professor no mundo vai fazer com que você milagrosamente consiga desenhar. Não. A gente pode te passar um guia, a gente pode te passar referência, a gente pode te mostrar o como, mas o fazer depende de você. Então, aqui, para ficar mais fácil para vocês, eu poderia listar 5 coisas que a gente conseguiu aprender durante essa semana. Coordenação motora. Gente, não subestimem isso daqui. Porque a gente que desenha e não tem coordenação motora, a gente não consegue um bom resultado durante o nosso processo. A gente precisa ter coordenação motora. E vamos combinar que coordenação motora é importante para tudo nessa vida. Até mesmo para a gente fazer um funcional na academia, né? Você imagina, todo mundo indo para um lado e você indo para o outro. Isso é falta de coordenação motora. Então, quando a gente pratica a coordenação motora, a gente melhora em tudo na vida. Inclusive aqui no desenho, beleza? Segunda coisa que foi importante aqui durante essa nossa semana foi vocês entenderem que a prática ela é super importante na construção de hábitos.
Se você não pratica, você não desenvolve o hábito de estudar, você não desenvolve o hábito de desenhar. É muito importante que você tenha isso na sua rotina. 30 minutos por dia que seja, mas é muito importante que você tenha essa prática. Ah, Olivia, eu tenho que ficar desenhando croquis durante 30 minutos? Não. Vai ler um livro a respeito disso, veja um vídeo no YouTube a respeito. Isso é prática também. Prática não significa só você estar lá desenhando, não. Significa você estar sempre em contato com aquilo, com o seu objetivo. Se você para de ter contato com o seu objetivo, o seu processo ele fica defasado, porque você não está imerso, você não está observando aquilo todos os dias, né? Então, a prática é muito importante. Uma outra coisa que eu posso citar aqui para vocês é a importância da teoria. Gente, como a teoria é importante para que a gente consiga colocar em prática conceitos que a gente nem sabia. Garanto que aqui tem muita gente que não sabia a importância da gravidade no nosso desenho. E é o que eu disse, eu tenho certeza que você vai sair daqui dessa semana. Você está saindo dessa semana muito melhor do que você entrou. Porque você aprendeu teorias que na prática você não tinha a menor noção. E isso fazia com que você não compreendesse o que você estava fazendo de errado durante a sua prática, tá? Então, entender a teoria para que a prática seja corretamente aplicada é muito importante. Número 4 aqui eu poderia citar repetição. Repetição na prática é muito importante. Pensa aqui comigo o seguinte, vamos lá. É uma questão de lógica, tá, gente? É uma questão de lógica. Se você se dispõe a praticar a repetição todos os dias, vamos lá, durante 30 dias. Eu não sei, eu vou por uma coisa bem básica, tá? Eu não sei como desenhar um olho para o meu croquis. Então, se você se dispõe durante 30 dias a repetir esse mesmo processo aqui várias vezes, meu objetivo aqui todos os dias é preencher uma folha A4 com isso daqui. Pronto. Se durante 30 dias você fizer isso daqui e depois comparar o dia 1 com o dia 30, você vai chegar para mim e vai dizer, realmente, Olivia, você estava correta. No dia 30, a folha que eu desenhei foi infinitamente melhor do que a folha que eu desenhei no dia 1. Isso é uma questão de lógica. Mas a gente não vou dizer a gente, eu vou falar do nosso cérebro. O nosso cérebro ele se recusa a compreender isso, porque é complicado. Sempre que o nosso cérebro ele acha que a gente vai gastar energia com algo que para ele não remeta à sobrevivência, ele te prega uma peça. Ele fala, não vamos fazer isso aqui não, porque isso aqui a gente vai gastar muita energia fazendo isso daqui. E se acontecer alguma coisa? Eu não vou estar pronto, eu não vou estar 100% para te ajudar e a gente vai passar dessa para uma melhor. Ai, Olivia, que drama. Não, é assim mesmo. É o nosso cérebro que coloca prega essa peça na gente e faz com que a gente ache que é difícil, né? Então, o nosso cérebro ele substitui a palavra trabalhoso por difícil. E uma coisa é diferente da outra. Nem sempre o que é trabalhoso é difícil. Às vezes uma coisa que é trabalhosa, só é trabalhosa porque tem várias etapas para serem seguidas. E não que seja difícil. Mas a gente costuma fazer o nosso cérebro ele costuma jogar isso pra gente, para que a gente esqueça, né? Olha, é muito difícil, não faz isso. Mas eu garanto a você, faz esse teste.
Nossa, Olivia, 30 dias. Poxa, não tem como você aprender a desenhar em um dia. Você precisa de tempo. Você precisa de processo para poder ter resultado, tá? O resultado, já tá dizendo, né? Até o nome, é um resultado. Ele depende do processo. Se você não tem processo, não tem resultado. Então, esses 30 dias, eles são o processo. O resultado disso daqui vai ser o dia 30, que você vai comparar com o dia 1 e que você vai ter a certeza de que isso daqui vai estar infinitamente melhor do que isso daqui. Eu garanto, coloco minha mão no fogo. Garanto minha mão no fogo. Se todos os dias você fizer uma folha A4 de um elemento, a folha número 30 vai estar infinitamente melhor do que a folha número 1. É uma questão de lógica e de repetição, beleza? Como nosso último ponto, eu posso citar aqui o caimento. A gente estudou durante esses 5 dias várias formas de caimento. A gente estudou franzido, a gente estudou babado, a gente estudou prega, a gente estudou movimento, a gente estudou as formas como o movimento ele se comporta de acordo com a forma que a gente vai desenhar. Então, durante esses 5 dias, a gente conseguiu, no mínimo aqui, ó, essas 5 informações. Tenho certeza de que pelo menos uma dessas informações aqui você não sabia. E eu tenho certeza de que essa semana foi importante para muitas pessoas. E aí fica o seguinte, eu vou continuar fazendo essas aulas ao vivo aqui todos os dias? Todos os dias, infelizmente não. Mas eu acho que pelo menos uma vez por semana eu vou entrar aqui ao vivo. Eu ainda não sei se vai ser na terça ou na quinta-feira, fica de olho porque eu vou avisar se for interessante para você essas aulas. E eu vou entrar aqui pelo menos uma vez na semana para a gente poder discutir, compartilhar conhecimento e desenhar. Combinado? Obrigada, Vitória. Muito obrigada aqui pela participação de vocês. Eu agradeço demais. E aí é o seguinte, quem não assistiu essa aula, quem chegou atrasada, ou quem não assistiu nenhuma aula, certo? Fica tranquila porque eu vou subir essa aula lá no YouTube e quando tiver disponível, quem estiver nos grupos VIP vai ser avisado, tá? Já com o link. E quem não estiver, eu vou avisar aqui pelos stories. Então, fica ligadinha aqui nos stories que eu vou sempre colocar o dia, a hora que estiver disponível, tá? Essa aula aqui de hoje, lá no canal do YouTube, para que você possa rever o passo a passo de como a gente conseguiu desenhar isso daqui. Beleza? Gente, muito obrigada de coração. Beijo enorme para vocês, boa sexta, bom final de semana. A gente se vê na segunda, que na segunda-feira eu tenho um convite, na verdade, muito importante para fazer para vocês. Então, simbora estudar. Beijo!